Olá, uma boa tarde. A cada sexta-feira, o programa Eclésia olha para os textos que são propostos na liturgia do próximo domingo. Nesse dia, os cristãos são convidados a olhar também para a forma como o Dia Mundial dos Pobres os desafia. Para apontarmos a essa reflexão, contamos hoje com Márcia Carvalho, da Cáritas Portuguesa, e também com o Vasco Sá Nogueira, presidente da Cáritas de Santarém. Boa tarde a ambos. Obrigada por estarem no programa Eclésia. É um gosto receber-vos. Vamos começar por apresentar esta campanha 10 milhões de estrelas, que se tornou um hábito a cada Natal, a cada advento dos portugueses, mas acredito que importa sempre propô-la. Nasceu em França, há uns anos para cá instalou-se em Portugal. Que campanha é esta, Márcia Carvalho? Sim, eu quase que me atreveria a dizer que, de alguma forma, dispensa já apresentações e que o nosso desejo é que a esta altura todos os portugueses se sintam já impelidos a participar nesta campanha. Ela materializa-se nesta estrela de Natal, que é uma vela que nós propomos que seja acendida em cada família, em cada casa, na noite de Natal. Mas ela tem por trás todo um conjunto de valores, os valores da Cáritas, os valores da Igreja Católica, mas também os valores universais da paz, da solidariedade, da corresponsabilidade, da participação. E como é que, ao longo de 40 anos, nascida em França em 1984 e mais recentemente em Portugal, como é que esta campanha se foi impondo? Também pela relação que foi estabelecendo com as pessoas que a adquiriam, esta vela originalmente de cor branca e que foi caminhando também para uma cor vermelha? Sim, ela foi ganhando espaço em diferentes países, dentro da rede Cáritas, e em Portugal foi ganhando espaço, como eu dizia, porque eu acho que, de certa forma, ela se impõe por ser um sinal de esperança. Naturalmente que no Natal estamos mais predispostos, mas sentimos também mais esta necessidade. E ano após ano vão confirmando isso. Exatamente. Que importância, Vasco, obrigada por estar connosco também, que importância adquire esta campanha, concretamente na Cáritas Diocesana de Santarém? É sempre importante e este ano com um valor acrescido, porque vai ser o lançamento nacional, que é uma organização da Cáritas Diocesana de Santarém, com a Cáritas Portuguesa, tem sido em várias dioceses. Este ano foi escolhido Santarém para fazer o lançamento da campanha e para todas as dioceses, e nomeadamente no caso de Santarém, é muito importante porque nós temos ligação a variados grupos paroquiais, fazemos uma interligação, trabalhamos em rede com cerca de 29 neste momento, grupos paroquiais. Quer de comunidades, quer de paróquias. Que cobrem, sim, quer cáritas paroquiais, quer outros grupos de ação pastoral social. E isso é importantíssimo, não só pela importância que dá aos grupos e por também os grupos localmente poderem fomentar esta importância da paz, da fraternidade entre as pessoas e principalmente, como dizia a Márcia, nesta altura de Natal. E que capilaridade é que esta presença da Cáritas também permite acompanhar da realidade concreta em Santarém? Fala-se num aumento de pobreza, os números da Prodata mais recentes falam que houve um impacto grande no aumento da pobreza, nomeadamente números que indicam o aumento da pobreza junto de crianças e de jovens, a par dos mais idosos. Essa é uma realidade que a Cáritas Diocesana também acompanha, também justifica, também percebe. Claro. A Cáritas Diocesana de Santarém tem os ditos 29 grupos. Conseguimos abranger cerca de 80% das paróquias da Diocese e nota-se não só a pobreza a aumentar, maior número de pedidos em quase todos os grupos paroquiais, mas também há outra coisa que se tem notado, que é o aumento dos migrantes também a pedirem apoio aos grupos paroquiais. Uhum. E, portanto, isso está-vos a desafiar também nas respostas que têm de dar, claro, que procuram dar. Que é um desafio ainda por cima diferente, porque muitas vezes há o impedimento da língua, há a questão da legalização, dos apoios que se podem dar, levanta problemas diferentes. As respostas carecem cada vez mais de ser feitas em rede? Claro. Márcia,
o resultado desta campanha vai se dividir por diferentes destinatários, possivelmente as Cáritas diocesanas, mas também internacionalmente. Quais são os objetivos deste ano? Sim, isso foi um carisma que esta campanha sempre teve, desde o início, nesta lógica de corresponsabilidade também com o mundo e com aqueles que fora de Portugal também vivem alguma vulnerabilidade. E, portanto, esta campanha tem 60%, ela vai reforçar esta atividade que o Vasco falava nas Cáritas diocesanas, a atividade local, e 35%, desde há 3 anos para agora, nós criámos o Fundo Lusófono Laudato Si. Foi uma forma também que a Cáritas encontrou de responder ao apelo do Papa Francisco, do compromisso com a Casa Comum, e um trabalho em rede que nós já fazemos há muitos anos com os países de língua oficial portuguesa. Diretamente com as Cáritas desses países? Com as Cáritas desses países. Portanto, o modus operandi da Cáritas é sempre este na relação com as Cáritas locais. E através deste fundo nós encontramos uma forma de fazer apoios locais, diretos, a respostas de comunidades que vão desde a criação de um poço, a limpeza de uma escola, a sensibilização para a educação ambiental, apoio à criação de hortas locais. E são apoios pequenos, diria assim, na perspectiva se calhar também financeira, mas que transformam muito a vida das comunidades locais nestes países. E, portanto, sim, esta campanha, em termos de angariação de fundos, tem esta vertente local, que acaba por ser a vertente maior, mas também internacional nesta perspectiva. Vasco, que impacto é que tem 65% desta campanha naquilo que é o orçamento, mas também a procura de respostas que, concretamente, a Cáritas diocesana procura desenvolver? Tem um impacto enorme. Varia também com os grupos, porque há grupos que aderem e promovem mais esta campanha e outros menos. Mas é importantíssimo e todos os grupos diariamente se debatem com esta questão da falta de meios para acudir a tantos pedidos que existem. A Cáritas é uma porta segura onde as pessoas se sentem à vontade e que encontram a disponibilidade para, precisando, procurar, sabendo que há uma porta aberta aí? Sim, a minha experiência diz que sim, claramente. Temos até pessoas com alguma formação específica, superior, técnicos, outros voluntários que têm preparação e que fazem um atendimento sério, digno e que conseguem ajudar e estabelecer prioridades na ajuda que se dá. Não se consegue chegar a todos. Este próximo domingo, a convite do Papa Francisco, e concretamente desde o ano de 2017, ele nos convida a evocar a condição das pessoas que se encontram em situação de pobreza, convidando a Igreja a assinalar o Dia Mundial dos Pobres. E na mensagem que ele escreveu este ano, ele fala numa oportunidade pastoral que este ano, concretamente que este dia pode ser. Eu perguntava-lhe sobre isso na realidade de Santarém. Que oportunidade pastoral é que é possível e deve ser desenvolvida com as comunidades, procurando colocar os pobres no centro, desenvolvendo e articulando respostas das comunidades, muitas vezes respostas que se ensaiam, mas que podem ter um impacto real na vida das pessoas? A Cáritas Diocesana de Santarém tem como objetivo também, relativamente a esta questão, de saber bem colocar os pobres no lugar devido, conseguir estabelecer ligações com os pobres e tratar, como dizia o Papa Francisco, não olhar as pessoas de cima para baixo, conseguir pôr ao mesmo nível, criar laços em que quem ajuda e quem é ajudado efetivamente cresce em conjunto. Não ser só a caridade de olhar para cima, ajudei, cumpri, agora vou à minha vida. Porque essa ajuda converte também quem está a ajudar. Claro. Ajuda uma conversão mútua. E o Papa Francisco, concretamente nesta mensagem, também convida as pessoas a rezarem juntas, a rezarem com as pessoas que se encontram em situação de pobreza, pela abertura espiritual que elas têm na sua vida, desenvolvem na sua vida. Claro. É nesta mensagem, que é lindíssima e que já vem muito de trás, é mesmo o pôr o pobre ao nível do ajudado e o ajudador. É muito interessante, sim. Márcia, de que forma é que também este Dia Mundial dos Pobres pode ser uma oportunidade pastoral naquilo que a Cáritas portuguesa vai propondo
em colaboração também com outras organizações e com as Cáritas diocesanas? Eu diria que é uma oportunidade de a Cáritas também oferecer às comunidades paroquiais este espaço de concretização, como o Papa também dizia, de gestos concretos, de concretização da caridade. E a Cáritas pode ser para as comunidades paroquiais esta resposta na organização da sua caridade. Eu penso que aquilo que o Papa nos desafia é exatamente isso, que todos nós nos sintamos comprometidos com esta resposta que tem que ser estruturada, tem que ser organizada, mas que tem que nos envolver a todos como cristãos. E neste dia, também o desafio que, de certa forma, a Cáritas procura lançar às comunidades paroquiais e também através desta campanha, é que procurem olhar para as suas atividades, para a sua forma como trabalham e ver qual é o compromisso que cada comunidade paroquial tem com os mais vulneráveis e como é que pode trabalhar a partir daí. Porque essa atitude pede também criatividade para que as respostas não sejam sempre iguais, mas adequadas à realidade e adequadas à situação daquela pessoa em concreto. Sim, porque aquilo como nós vimos, que dizia o Vasco, as realidades são muito diferentes e nós sabemos a nível nacional que nós não temos uma rede de Cáritas igual em todo o país, porque as realidades são diferentes. As circunstâncias que fazem com que uma pessoa procure a Cáritas são muito diferentes também, cada vez mais, e isso exige de quem está nas paróquias, nas dioceses, também essa criatividade e o trabalhar em rede e o trabalhar de uma forma estruturada e organizada pode ser também a resposta e o apoio que localmente muitas vezes os grupos precisam. Neste Dia Mundial dos Pobres, a mensagem que o Papa nos ofereceu, ele condena veementemente a indústria do armamento e estamos numa altura em que, rodeados de conflitos armados, as notícias são diárias e de facto não estão muito distantes de nós. Eu pergunto se o risco de insegurança e até algum pessimismo que a nível internacional se vive tem consequências na solidariedade das pessoas, até na participação delas em campanhas como esta, Márcia? Eu diria que, de alguma forma, tem consequências positivas nesse aspecto, não é? Porque as pessoas sentem que estão mais... também aí se sentem mais vulneráveis. Estamos todos mais vulneráveis. E por isso também nos traz a necessidade de estarmos mais próximos. Ganham responsabilidade e consciência de uma vulnerabilidade mundial e por isso sentem-se corresponsáveis? Sim, eu penso que sim, que a resposta das pessoas tem sido positiva nesse aspecto, sim. Que a campanha é 10 milhões de estrelas, a campanha Um Gesto pela Paz, é mesmo. E já agora aproveito para perguntar também o que é que acender uma vela nessa noite pode significar para essa família que acende, mas também no gesto de adquirir a vela. São 2 euros que a vela custa. Que compromisso é que se assume ao acender essa vela na noite de 24 de dezembro? Eu penso, como diz e bem, a ajuda que, como já se falou, dá para ajudar localmente e para o fundo Laudato Si. E depois o facto de quem adquire a vela, que até se convida a comprar uma vela por cada elemento da família e acender na noite de Natal, é um sinal, e se pôr à janela, é um sinal de que esta família está efetivamente comprometida com a construção da paz, e é um sinal que eu acho que é importante. Sim, eu diria que é isso, é uma adesão pessoal. Eu estou comprometido em concretizar os meus gestos de paz. E eu posso não ter influência na resolução da paz no conflito na Ucrânia ou na Terra Santa ou noutras situações de guerra, em Cabo Delgado, em Moçambique, por exemplo, mas eu sei que eu estou comprometido na minha oração, como pede o Papa, como cristão, mas também nos meus valores de respeito ao próximo. E esta paz pode ser tão simples como ajudar a carregar os sacos
Ainda agora eu vinha no metro do idoso que não consegue subir as escadas. Essa paz também existe no nosso dia-a-dia e essa paz é importante e é fundamental para que nós nos sintamos comprometidos com a nossa sociedade. Uma paz que vai então ser apresentada em Santarém, em que vai haver uma mesa redonda sobre o tema Construção de Paz, um contributo e também um manifesto pela paz. Sim, o manifesto é uma forma de também nós fazermos, lá está, de forma conjunta e em sociedade, esta adesão como Cáritas, como comunidade, como diferentes comunidades também que se juntam, porque vamos contar com a participação de outras Cáritas diocesanas também neste momento. E por isso é também a nossa forma de dizer que, como Cáritas, estamos naturalmente comprometidos com esta construção pela paz. Muito bem. Nesta sexta-feira, como habitual, olhamos também para os textos bíblicos. Vamos ouvir o Evangelho de Marcos na voz de Leonor João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Escutamos o Evangelho de Marcos, que se vai ouvir nas Eucaristias no próximo domingo, neste Dia Mundial dos Pobres. Márcia, este Evangelho quase que aponta para um apocalipse, para uma mudança grande que vai acontecer, mas ele anuncia também algo que vai despontar. O que é que se pode ler, cruzando também com o trabalho da Cáritas e com este Dia Mundial dos Pobres? O que é que se pode extrair desta leitura? Para mim, a ligação que eu faço desta leitura a tudo isto que temos aqui que estado a conversar, esta campanha, o trabalho da Cáritas, eu simbolizaria neste elemento que é a luz que está representada na nossa vela, naturalmente, mas também esta luz que aponta à esperança, e a Cáritas quer ser acima de tudo, este sinal de esperança. Vasco, convidava-o também a partilhar connosco a sua leitura deste Evangelho. Muitas vezes, ao ouvir estes textos, quando termina o ano litúrgico, aponta muito para o final, e muitas vezes se interpreta como é o final dos tempos, é o fim do mundo, e não é por aí que deveremos ir. É mesmo para isto, como a Márcia dizia, um novo mundo que vem, em que Deus vencerá, em que as guerras acabarão, as injustiças, e isso tem muito a ver também a pobreza e conseguirmos viver todos em fraternidade. Neste Dia Mundial dos Pobres, em que este Evangelho aponta para o final dos tempos, pode também apontar para a finalidade do ser humano, não para o fim dos tempos, mas para aquilo que cada ser humano pode ser convidado a fazer com a sua vida, e aí se pode ligar também ao Dia Mundial dos Pobres. Sim, eu na minha opinião, ligaria com a questão do compromisso, que é também aquilo que o Papa nos pede nesta mensagem, a questão dos gestos concretos. E eu acho que sem o compromisso individual não há compromisso coletivo, e para mim eu diria que o compromisso é o desafio para este Natal. Um compromisso que se cumpre também na finalidade do ser humano, quando está em sociedade, quando olha para os seus pares numa situação desfavorável, e o Papa Francisco convida mesmo não a celebrar a condição do pobre, mas a olhar para ele na dignidade e a convidá-lo a fazer a sua vida lado a lado. Podemos ver, de facto, aqui um compromisso e uma finalidade na ação humana transformadora na sociedade. Vasco. Claro, acho que sim, e o Papa Francisco, nesta mensagem que fez para o Dia Mundial dos Pobres, coloca muito o pobre como até um indivíduo privilegiado
para rezar e para o qual devemos olhar e com o qual devemos crescer. E isso acho que é muito importante. E o desafio de rezar com ele está inscrito nisso também. Texto, nisso sim, também. Claro. De alguma forma, o manifesto que falávamos há pouco, que vai ser apresentado então no lançamento desta campanha, de alguma forma também quer convidar a esse compromisso, a esse fim último da ação humana. Sim, é esse compromisso que, como dizia o Vasco e como diz o Papa Francisco, que coloca o pobre, o mais vulnerável, como o privilegiado, que não é uma mensagem fácil de dizer nem de entender. Disruptiva até na sociedade de hoje. Mas que nos desafia e convida também como comunidades paroquiais a perceber qual é o convite que nós fazemos aos mais vulneráveis, para além da cesta dos alimentos, para além da roupa, da ajuda, qual é o meu compromisso para que esta pessoa tenha lugar na nossa comunidade. E essa é a nossa como Igreja, a nossa missão. O Papa Francisco vai ter um gesto também significativo na abertura do Jubileu, quando iniciar as comemorações do Jubileu junto de reclusos. Portanto, ele está a colocar na ordem do dia, no centro das atenções, até atenções mediáticas, aqueles que são escondidos. De alguma forma, aí também podemos encontrar os pobres que ele quer colocar no centro da Igreja e no centro da sociedade. Eu acho que o Papa tem sido o nosso grande professor em todos os seus gestos, desde o primeiro até o último. Tem sido o nosso grande mestre em termos de pôr as vulnerabilidades à luz de todos e, portanto, sim. Convidando todos a arregaçar as mangas e a fazer o seu trabalho. Márcia e Vasco, muitíssimo obrigada por terem estado no nosso programa a olhar para esta campanha 10 milhões de estrelas e também para o trabalho concreto que a Cáritas, quer diocesana, quer nacional, vão desenvolvendo. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco amanhã pelas 6 horas. Espero por si na Antena 1. Desejo-lhe um excelente fim de semana. Até amanhã, se Deus quiser.